Olá, tudo bem, amigos espectadores? Estamos aqui hoje, nos acompanhem nas nossas inúmeras plataformas de comunicação. TV a cabo, no canal 24, no canal 524 da NET, na web, nas redes sociais e nos aplicativos. Conectados com o mundo. Hoje, o programa Arquitetura e Design, como sempre, traz muitas informações e conteúdos sobre esses temas tão importantes. Mas antes de mais nada, eu queria mandar um ótimo restabelecimento para a nossa titularíssima Eleone Prestes, que logo estará aqui conosco. Fica boa, Eleone, essa poltrona aqui está te esperando, tá? E hoje nós temos, assim, dois convidados, 3 arquitetos, que vão nos falar sobre assuntos muito legais, muito legais. O primeiro que eu queria apresentar para vocês é o Diego e a Mariana, isso, que trabalham com a maquetes 3D, é um assunto super legal, né, que eu acho que eles depois vão discorrer um pouco mais. E aqui a Sueli Fátio, uma arquiteta de interiores, faz residências também, extremamente talentosa, eu achei ótimas suas obras, né? E eu queria, inicialmente, Diego e Mariana, vocês expliquem para nós, assim, sinopse, tá? Que história é essa? Então, boa tarde, Leones. Boa tarde. Nós somos a 360 Graus, visualização da arquitetura. Nossa empresa é especializada em maquetes, então somos arquitetos maquetistas. Nossa empresa tem 8 anos de atuação no mercado, até o meio do ano passado, mercado gaúcho, mas de lá para cá a gente está com uma atuação nacional e desenvolvemos maquetes arquitetônicas para empreendimentos imobiliários e outros tipos de maquetes e protótipos também que aparecem para a gente desenvolver. É um assunto que depois, mais tarde, nós vamos discorrer sobre esse assunto aí. Eu acho que tem que ter um tempo aí para a gente poder mergulhar um pouquinho melhor nisso aí, que eu estou muito interessado. Sueli, arquiteta Sueli Fátio, me fala um pouquinho da tua trajetória, assim, uma sinopse para os nossos telespectadores aí. Então, sou formada em design de interiores e arquitetura, paisagismo também, e trabalhamos com arquitetura residencial, comercial e de interiores. Tá ótimo. Gente, eu vou fazer um pequeno intervalo agora para a gente poder voltar aqui com esses assuntos e conseguir dar um mergulho mais profundo. É rapidinho, são só 2 minutos. Fica aí, daqui a pouquinho a gente já está de volta, tá? Obrigado. Olá, voltando ao nosso programa Arquitetura e Design. Nesse bloco, a gente vai conversar então com a arquiteta Sueli Fátio, que tem um trabalho assim magnífico. Eu estava conversando com ela assim um pouco antes do programa, que eu fiquei agradavelmente surpreso com o material, o portfólio que ela nos apresentou. Então eu queria conversar com a Sueli, fazer uma introdução, que eu acho sempre que essa tarefa de montar interiores em arquitetura, eu acredito, até por uma certa experiência, que é uma das tarefas assim dentro da arquitetura das mais complexas, né? Porque a gente lida com a psique do cliente, na verdade, a casa, o interior, os interiores, na verdade, é resultado todo de desejos, de uma vivência, né? E lidar com isso quando tu projeta a casa para alguém, né? Tem um trabalho assim, quase que divã de psicanalista, né? Para te poder também entender essa psique do cliente e ter sucesso, né? Como é que rola isso no teu trabalho? Então, o cliente chega no escritório e antes de começar a iniciar tudo, a gente trabalha com 2 briefings com o cliente. Então, a gente tem um escrito, que são muitas perguntas sobre lazer, sobre dia a dia, sobre gostos, preferências, e um outro que é visual, porque hoje tu chegar no teu cliente e perguntar qual é o teu estilo, o que tu gosta, então muitos não vão saber te dizer, vão ficar com vergonha de não saber. Então, através das fotos que eu consigo instigar e fazer com que eles me contem indiretamente o que eles preferem, qual é o gosto deles assim que predomina. E aí, a partir daí, é feito mais um estudo
Bom, é um divã, então. E aí a gente começa toda a parte de criação. Sim, porque o cliente, Exatamente. eu até acho saudável, né? Assim, ó, dentro, eu acho que da tua linha de raciocínio, quando o cliente chega lá com um monte de revista e com as fitinhas ali marcando, eu gosto disso. Às vezes é um caleidoscópio um pouco bizarro, né? Mas eu acho que é importante porque tu começa a detectar ali pegadas, indícios de que às vezes o cara não sabe se expressar, Não. mas ele te dá uma pista, né? Sim. E aí naquela pista ali tu vai e acerta, né? E aí depois da entrega, ele também já fica aberto, né, para também enviar o que ele achou na internet, o que ele pesquisou em algum lugar, ele gostou. Então eu deixo aberto assim para mandar tudo que viu, o que gostou, para me dizer o que né, chamou a atenção naquele ambiente. E aí depois a gente junta todo mundo, né, faz um estudo e aí começa a parte de criação. E aí modificação de projeto assim quase não acontece. São pequenos detalhes, ajustes. Claro. E aí fica com a cara dele. Eu acho realmente muito importante, assim, como a gente está falando, nessa relação tete-a-tete com o cliente, é um cliente direto, está ao teu lado, assim, o que garante o sucesso realmente é o processo, né? Se tu não tem um processo realmente que seja formalizado, que tenha as referências andando, na verdade, lá adiante bate na trave. E aí daqui a pouco ele não vai ficar contente com o resultado, Claro, não vai claro. ter a cara dele no projeto. Então, assim, a gente consegue também deixar, porque o lar da gente é tudo, né? Com Onde a certeza, gente com certeza. passa Tu está completamente certo. boa parte claro. da vida. Então, tem que ter a nossa carinha, o nosso jeito. Eu queria dar uma olhada contigo ali em alguns projetos que tu trouxeste para ilustrar a nossa conversa, que eu achei maravilhosos. Se a gente pudesse dar uma olhadinha agora, o pessoal da produção mostrar para nós. O que é esse projeto? Vamos ver, me fala sobre ele um pouco. É um apartamento, é esse? Isso, é um apartamento de um casal jovem. E quando eles procuraram um escritório, eles deram total liberdade de criação. Então, Esse é o perigo, né? Eu acho que é o pior problema, mas quando o cara te dá ama. toda a história. Porque o que eu vou fazer? O cara não te dá rédeas, medidas. Mas o bom é que a gente consegue desenvolver um bom trabalho, tu não tem limites, Claro. não tem barreiras, né? Claro. Então, quando o cliente vem com essa mente mais aberta... Pode ir passando, né? Pode ir passando. Tem várias desse apartamento, Tem, né? Tá. tem mais imagens. Então... Eu achei muito interessante, eu cheguei a dar uma olhada hoje nesse material, eu achei muito interessante, assim, ele é uma arquitetura de interiores muito táctil, assim, sabe? Porque usa vários materiais juntos, cores, Sim. plano. Ela não é uma coisa monolítica, assim, aquela coisa higiênica, sabe? Que as coisas parecem que... é uma arquitetura de interiores que me parece que tem muita vivência. E tem um pouquinho de amor em cada cantinho, assim. A gente tenta pensar no dia a dia para que seja prático para o cliente manter. Porque não adianta tu fazer uma arquitetura toda bonita que ele não vai conseguir manter, que daqui a pouco, né, vem alguém fazer a limpeza, não vai saber colocar no lugar. Sim. Os adornos. Então tem que ser alguma coisa que fique bem prática. E esse apartamento a gente teve, né, o cuidado com a materialidade. Então toda aquela parte ripada que vem lá desde o hall de entrada com o teto em espelho, o vidro canelado que foi utilizado na porta foi escolhido justamente por ele ter o mesmo sentido na vertical do ripado. Então a gente vai tendo uma harmonia de elementos entre si que às vezes as pessoas leigas não conseguem enxergar, mas a gente consegue enxergar, claro. Né? Então fica uma tem muitos mais planos, limpa. Eu achei assim interessante isso, assim, mesmo no mobiliário da cozinha, assim, tem Sim. vários planos, tem fissuras, tem coisas em vazio, assim, e além que eu achei muito, eu uso de várias texturas, de vários revestimentos, eu acho que isso dá digamos assim, dá uma riqueza, soma um monte de elementos, ela não fica uma coisa muito única, assim, uníssona, assim, Sim. sabe? Ela tem coisas, tu olha para um lado é legal, um lado tem uma coisa que chega e encaixa, né? Eu achei muito interessante nisso. Aquele nicho lá tá maravilhoso, né? E aí ele é destacado com o tom da madeira, né? Então, quando tu abre o armário ou abre a gaveta, esse tom da madeira ele predomina internamente. Então, são detalhezinhos assim que tu vai descobrindo quando tu vai vivendo o projeto. Até o fundo ali da ilha, no gesso, também foi pintado de preto, justamente para
chamar mais atenção, né, daquele projeto ali do meio da ilha para deixar ele mais em destaque. Tem uma integração, mas o espaço está demarcado, né? Isso é bacana isso também, porque o material revela, a espacialidade define, né? É muito legal isso aí, eu achei muito bom. Moraria neste apartamento aí. Que bom! E aí a gente gosta de brincar bastante com iluminação, que somos apaixonados por iluminação. Luz é fundamental, também. né? No interiores, então. Luz no interiores é tudo, né? Ele tudo. dá vida ou ele apaga o ambiente, se não for bem utilizada. Esse é um outro projeto. Então, esse banheiro, na verdade, ele é um banheiro social e lavabo do apartamento. Então, optamos por fazer uma coisa diferente nele justamente por ser o banheiro que as visitas iriam utilizar. Certo. Então, toda aquela parede ali com a plaquinha rosa foi uma escolha da cliente. Certo, né? ótimo. Que queria tons pontuais de rosa no apartamento todo. Então, depois tem mais fotos dos outros ambientes do apartamento. Ele é totalmente clean, mas ele tem um toque de vida assim em cada cantinho, seja no ponto de rosa, no cinza, no bege, no verde. Tem muita riqueza nas superfícies. Tem. As superfícies são muito bem executadas, muito bem boladas. A gente vê ali na cama, ali no dossel. Tu vê que tem um jogo de superfícies, né? Eu acho muito interessante isso. Tem um pequeno camarim ali também, que a cliente queria muito. Eu achei bárbaro aquilo ali. Achei bárbaro aquilo ali. E aí a gente transformou um camarim em um criado mudo ao mesmo tempo, assim. Quando eu olhei hoje, no final da manhã, no laptop, assim, tá, eu olhei, opa, o que é isso? Fui lá e aumentei. Eu digo, mas que bacana. É um cantinho, né? Eu achei muito bacana. O cantinho do make, mas ficou... O espelho também, eu achei, falando em superfícies, né? O espelho também dá uma superfície lisa, aí a parede oposta, tu tem esse rusticado feito de almofada, seja o que for isso, né? Sim. É muito legal. E aí tem o papel de parede ao fundo também ali, Sim. que também é um outro tom de rosa que sobrepõe o rosa do estofado da cabeceira. Então ele é bem bacana. O quarto também predomina a cor branca. E assim, durante esse aí, então, eu achei, olha... Esse foi um dos que eu aumentei no laptop. Eu digo, pô, mas que bacana essa solução aí, ficou muito legal, assim, ficou uma coisa construtiva. Bom, isso aí é... a gente adora um lavabo e principalmente quando o cliente deixa total liberdade para que a gente possa usar, né, no projeto. Então, esse lavabo a gente conseguiu usar bastante. Aquele ripadinho que a gente viu antes no hall de entrada do apartamento, ele entra, né, para o teto do lavabo. Certo. Então, a gente não tem nenhuma iluminação geral, são iluminações indiretas. Na sanca, para dar o destaque ao quadro, e atrás do espelho para poder criar uma iluminação para que a pessoa pudesse estar ali. Foi excelente, ficou muito bonito isso aí, foi muito bonito mesmo. Aí é mais uma imagem do hall de entrada. O que eu estava falando realmente é isso, né? Tem uma coisa da humanidade aí, tem uma coisa dos materiais, né? Conjugados, assim, a história das paredes, das superfícies, né? O encaixe. Eu achei que tem uma precisão também, parabéns. Obrigada. Tem uma precisão muito legal, achei uma produção muito consistente, sabe? Optamos por usar porcelanato no fundo, e aí ficou bem clean. Esse também ficou muito bonito, né? Esse Essa parede longitudinal ficou muito bacana. É um outro apartamento também que os clientes não queriam que ficasse um projeto muito ousado, assim, muito chamativo, né? Optaram por alguma coisa mais clean, mais neutra. E aí a gente entrou com a plaquinha de tijolinho natural. Que dá uma certa irregularidade, né? Mas que é o bonito, isso, né? É bacana isso. Né? O bonito é o tijolinho ser irregular, ter uns buraquinhos. E aquela lá é a parede que não estava constando na outra foto. Isso é aquela ao fundo lá que tem o monitor e tal. É a parte da TV tá legal. E atrás fica a cozinha. Entendi. Agora entendi. Aí a gente consegue... Agora eu construí o apartamento agora. Isso, agora a gente consegue visualizar o apartamento, né? Ficou muito bacana. Essa integração ficou muito legal, né? Dá uma espacialidade, né? E eu acho assim, eu ia comentar nessas ilhas, o pessoal solto assim, a questão do fluxo do movimento é muito importante no apartamento, né? Tem que ter um espaço para a pessoa poder circular. Lembrar que quando recebe visitas não é só as pessoas que moram ali, né? Então tem que ter espaço para mais pessoas também. Claro.
E tem uma certa descompartimentação que é bacana também, né? Tem. Uhum. Apesar de ser tudo integrado, tá bem demarcado Claro. onde é o quê. Exatamente. Aí, para dar um pouco mais de aconchego, né, optamos em usar a madeira aí no jantar. Então, a parede de cerâmica, ela continua para cá. Uhum. Ficou muito bacana. Assim, A cristaleira é projeto nosso também. Eu ia comentar aquilo ali. Sim. Ficou muito bonito também. A gente que desenvolveu todo o projeto da cristaleira. E, inclusive, ela está no mesmo alinhamento dos painéis lá em cima, então também deixa o ambiente mais harmônico, as linhas se cruzam. Esse aí é o apartamento do banheiro social que a gente viu com a plaquinha rosa. Eu olhando as obras, é claro, elas são diferentes, assim. São bem diferentes. Mas ela tem estratégias parecidas, né? Tem. Uhum. Né? Assim, do ponto de vista mais assim conceitual, ela tem estratégias parecidas, assim, de coisas que estão em aberto, volumes, né? Coisas que não se completam, assim. Eu achei muito interessante isso. São 3 clientes bem diferentes, assim, com gostos bem distintos, mas Às vezes eu não olho exatamente se... o cara só usa pedra, só usa... Eu acho que isso aí... Eu tento imaginar o conceito, assim, sabe, dos volumes das peças, sem necessariamente ter cor ou ter revestimento, imaginar elas só como se fossem linhas, assim, né? E aí começa a ver a estratégia, né? Eu acho bem interessante, né? Eu achei muito bonito, assim, essa ideia de vocês, de planos, de mudar. Sim. Tu nunca consegue ter uma perspectiva em que tu não encontre 1 ou 2 ou 3 materiais nas superfícies, né? Isso é uma estratégia, né? Achei de ser uma estratégia. Tu nunca vi nada envelopado igual. Não. Né? Os projetos do escritório, cada um tem a sua identidade, assim. Sim. A gente não tenta copiar e colar, né? Certo, entendi. Então, cada um é feito para o cliente mesmo. Uhum. E esse apartamento, né, o branco predominou bastante. Esse é o dormitório daquele closet que tu gostou bastante. Certo, também. Entendi. Então, a própria parede, ela já é, né, a divisória do closet. Então, conseguimos adaptar um closet que não existia dentro do dormitório do casal. E eles ficaram muito contentes. Os arquitetos, além de serem psicanalistas, são mágicos, né? Muito. Talvez isso que nos defina. Gente, bom, obrigado. Eu achei, assim, essa tua... Aprendi bastante com agora, gostei. Eu achei o teu, assim... Sinceramente, achei o teu portfólio muito bom, muito consistente. Assim, acho que tu é uma jovem arquiteta. Acredito, assim, que realmente é uma carreira, né, que tem muito para acontecer ainda, né, e que tu vai ter muito sucesso mesmo. Muito obrigada. Gente, vamos fazer mais um intervalinho, são só 2 minutinhos, fica já com a gente volta logo. Até logo. Olá, de volta ao Arquitetura e Design. E neste bloco nós vamos conhecer a 360 graus da arquitetura, uma dupla aqui de arquitetos aqui que trabalha com maquetes 3D. Mariana, Diego, vamos agora me saciar essa minha curiosidade, né? Eu quero iniciar assim, como é que funciona isso, né? Que coisa é essa? Como é que rola? Mas eu queria, antes de mais nada, assim, contar um pouquinho do histórico. Como é que vocês chegaram a isso aí? A história da maquete 3D. Então, desde a universidade, eu já trabalhava com maquete física, fazia bastante para estudantes e as minhas também. Em seguida, durante a faculdade, conheci a Mariana, começamos a trabalhar juntos e também a namorar, somos casados. E com o passar do tempo a gente foi conhecendo um pouco mais o mercado também, tendo contato um pouco mais com esse mercado de maquetes. E além da gente gostar, a gente se deu conta que era um nicho muito específico, né? Dentro desse leque amplo de possibilidades que a arquitetura nos dá, né? E então foi um ponto bacana, um ponto forte nessa decisão de a gente começar a trabalhar com maquetes. Porque assim, pensando na história da maquete 3D, né? É uma coisa assim, digamos assim, tem uma certa novidade nisso aí, porque entra numa área de inovação e tecnologia... Muito grande, né? É um tipo de ferramenta que, olha,
até nos últimos 2000 anos a gente não tinha, né? Então isso deve assim mexer um pouco também com as características, né? Porque assim, na verdade o fazer arquitetura, claro que hoje nós temos os softwares, né? De modelagem e tal, mas a maquete 3D realmente ela é impressionante, né? E aí vocês começaram a entrar, começaram a descobrir isso, começaram a entrar, vendo que tinha um mercado, uma demanda imensa. Né? Imensa, né? Até muita gente falava que com o uso de passeio virtual, 3D, as perspectivas, a maquete ia sair de uso. Né? Porque é mais um trabalho artesanal, é mais uma casinha. E a gente vem vendo que não, que são ferramentas completamente independentes, cada uma representa de uma forma. E a maquete física... É o que a gente diz, é a cereja do bolo, né? A pessoa chega no plantão, se dá de cara ali com o lugar onde vai morar, com tudo minimamente representado, e ela enche muito os olhos, eu né? acho que ela preenche um negócio. Eu vejo muito, né, nos escritórios de arquitetura, realmente excelentes modelagens, né, em software 3D e tal, gira e vem, pá. Mas nós somos seres tácteis. Bom, a Suelen está aqui com a sua arquitetura bastante táctil, né? A gente é ser táctil, a gente é ser visual. Eu acho que na psique da gente, a gente gosta de tocar, gosta de olhar. Claro. A gente gosta esse é o barato mesmo da seja maquete, numa outra né? escala, tu consegue mergulhar. Tem uma, de novo, a magia, né? Tem uma fantasia, né? Que muitas vezes a tela ali, digamos, o software, ele é um pouco cool, assim, né? Sim. Ele é um pouco frio, né? Sim. Né? É como se fosse uma representação, mas ela é um pouco assim, ela é etérea, né? Na verdade é isso mesmo, né? É virtual, pô. Hoje né? tem excelentes empresas e profissionais que trabalham com 3D, né? Que fazem imagens sensacionais. Sim, realistas totais. Ao ponto da gente dizer, claro. É de verdade ou é só 3D, claro. Né? Mas está dentro de uma página, está dentro de uma tela. Ela não está ali tangível, ela não é táctil, né? Exatamente. E eu acho que esse é o grande barato da maquete, é sensibilizar o comprador, que na verdade seria o consumidor final. Né? Claro. Até a Suelen comentando ali, a casa que a pessoa vai morar é um sonho, é um cantinho e tal. A gente tem o cliente da construtora, que é o empreendimento, às vezes, da vida dele, ou é o empreendimento. A gente tem uma equipe de vendas que está com uma expectativa gigante em cima daquele empreendimento, e a gente tem que ter certeza de que aquele produto vai impactar o consumidor final, que vai cumprir com a expectativa de todo esse time que produziu esse projeto, entende? Claro. Então, é um somatório de clientes nesse meio do caminho. Agora estava me lembrando, a gente foi conversando, se lembrando, tem um filme aí, uma série chamada Sobre Versailles, né? E lá, em 2014 e tal. E aí o cara faz um monte de desenhos, né? Ele olha, vai ficar bom, lindo, tal. Aí tem um outro momento, assim, que aí os caras chegam com uma maquete, né? Aí o Luís XIV olha, que maravilha e tal. Era a mesma coisa que o desenho. Certo, não é verdade, mas eu acho que imagina isso aí lá no século XVIII, eu acho que é o mesmo raciocínio, eu acho que é a mesma psicologia de venda, porque o cara lá vendeu para o Luís XIV com uma maquete. Claro. Então, assim, essa ponte vocês estão fazendo agora no século XXI, né? Essa aqui é a maquininha, é isso? Essa é uma impressora 3D, dá para dizer até que um pouco antiga já. Certo. Ela tem a tecnologia FDM, que é deposição de filamento. A gente tem uma outra na empresa também que é com resina, que já tem 100 vezes mais resolução do que essa aqui. E essa máquina nos ajuda bastante na questão da humanização das maquetes, né? Desenvolvimento de peças para interiores, até mesmo desenvolvimento de ferramentas para a gente fazer, produzir as maquetes, né? E então ela colabora bastante aí, peças de revolução, que muitas vezes vai fazer uma peça redondinho, vasinho, alguma coisa assim. Quanto tempo tu ia levar para chegar naquele produto ali? Às vezes o pessoal fala, mas leva tanto tempo para imprimir assim uma pecinha. Eu digo, cara, mas são 12, 15 minutos que tu não chegaria no mesmo resultado, com a mesma precisão, com a mesma qualidade, nesse mesmo tempo. E até na questão dos interiores, né? As maquetes estão indo cada vez com um maior grau de detalhamento. E hoje, os interiores são muito representados. Então, principalmente na parte condominial, vem especificado o mobiliário que vai ser usado. Aí muitas vezes vem, é uma cadeira assinada por uma pessoa, é do catálogo, vamos seguir exatamente como ela é. E ela tem formas que a gente não teria como fazer se não fosse modelando
e fazendo essas Claro, com impressões. certeza. Então, a gente conseguiu enriquecer muito o nosso trabalho com o uso da impressão. Eu ousaria dizer o seguinte, a gente, assim, isso é o começo de um grande negócio, né? De um grande mercado, quer dizer, não só para reproduzir modelos de maquetes, mas de começar a desenvolver também peças, acabamentos para o interior, especialidades que tu precisa de uma coisa lá que faz, é só aquilo que eu preciso, tu vai Exatamente. e modela, né? Eu acho que tem um mercado aí que surge, assim, e talvez com cada vez a tecnologia avançando, né? Sim. E começa a gerar também outros negócios Claro. do que A a partir simples do reprodução. potencial da máquina, Tu entendeu? claro. Eu imagino Sem que isso aí dúvida. eu estou falando de arquitetura, Sim. né? Além da impressora 3D, a gente também tem outras tecnologias na empresa, né? Corte a laser, photo etched e outras mais, a flocagem estática, N máquinas e tecnologias que são usadas para outros fins e que usamos para a arquitetura e para o desenvolvimento de maquete. Mas isso que tu estava comentando, a gente tem um fornecedor também de marcenaria, que é a Arte Marcenaria, que a gente também fornece algumas peças cortadas a laser, inclusive, para o mobiliário deles, né? Então, Se tu quer fazer uns justamente isso. topos especiais de alguma coisa, uma finalização de um encaixe, né? Puxador, Pô, uma até achar, moldura. daqui a pouquinho, porra, tu tem ali, tu desenha, faz um modelo e tal e É muito faz fácil. porque muitas vezes também, nós já discutimos aqui, inclusive no programa, a questão, digamos assim, eu não digo o desaparecimento, porque nada desaparece, até o vinil existe, né, e todas as outras coisas, mas assim, o artesão, né, a artesania, cada vez com mais dificuldades, Sim, né? são de tu ofícios achar mais raros, né? São raros e por serem raros, caros, né? Que o cara vai fazer lá meia dúzia de peças especiais e tal para depois tu pintar e tal. Hoje em dia tu pode realmente ter esse tipo de coisa, já que eu acho que entra num vazio, sabe? A minha impressão é que isso aí entra num vazio de demandas que a gente talvez na arquitetura possa realmente utilizar mais. Eu até brinco que eu não posso ficar pensando muito nos potenciais que tem tanto a 3D como a laser, as outras coisas que nós poderíamos fazer, senão eu enlouqueço. Perde o foco. Porque não dá tempo. Não dá tempo, eu digo, eu vou precisar de umas 3 lasers, umas 3 impressoras eu já para tava ficar pensando o seguinte, trabalhando. vou desenhar umas canequinhas, então vou fazer... Não, a gente pira, claro. se pensar em tudo que é possível fazer, a gente pira completamente. Hoje a gente trabalha bastante com softwares 3D, né, que tem os chamados blocos, né, blocos de AutoCAD, blocos disso e daquilo, sem fazer propaganda nenhuma. Mas tudo que for bloco 3D, qualquer modelo 3D, hoje praticamente é imprimível. Né? Uns com um pouco mais de dificuldade, outros menos. Então, tu imprime uma peça, por exemplo, esse tronco de árvore, que é essa raiz. Aí tu tá terminando de imprimir, mas podia fazer tal coisa. E aí começa a verter ideias e tu vai começar a visitar sites. Com certeza, com certeza. É quase que infinita as possibilidades. Eu achei assim que realmente nós... isso aí acho que tinha uma espécie de luz no final do túnel, sabe? Eu acho que a gente está vendo agora assim, um negócio que entusiasma, né? Porque é uma inovação tecnológica, mas eu acho que nós estamos vendo só a ponta do iceberg. Não, Tem com muita certeza. coisa para ser desenvolvida e aproveitado isso aí relacionados à arquitetura, né? Até nas fotos que a gente trouxe, vai ser possível ver também... Vocês trouxeram fotos? Trouxemos. Eu não sabia. Então, tem olha fotos, minhas tem fotos, que vídeos. maravilha. Então, Olha essa só. maquete é uma maquete na 1:43, que é a escala mais Isso é, o que usual. é? Isso é um condomínio, não? É em Gramado. Em Gramado, tá. É um hotel. É um Um hotel, hotel, certo. exatamente. E aí a gente mescla corte a laser com impressão 3D. Certo. Né? Tem mais? Tem mais? Tem mais bastante. fotos, as partes de Então, interiores vamos passando também. aí, ó. Olha que Esse aí é o bacana. mesmo. Então, ali embaixo, ali nas sacadas, tem uns puffzinhos, eles são todos impressos em 3D. Eu queria chamar a então- atenção, até fazendo um Maravilha, paralelo cara. com a fala da Suelen ali na questão da materialidade, né? Sim, com certeza. Que a gente sempre tenta ser bem criterioso nisso aí nos nossos projetos. Às vezes os clientes, pô, eu já te disse que não tem especificado ainda. Eu disse, gente, mas a maquete tem que sair com a cara do projeto. Eu tenho que te entregar com a expectativa que tu está tendo para receber. É porque Então, se relaciona pedras, muito com a madeiras. fantasia das pessoas, né? Sim, é uma ferramenta também lúdica demais, né? De lúdica, porque tu enxerga diretamente, né? Dá vontade de tu ficar pequenininho e entrar. É isso uma das... Essa aí- Você enxerga o material ali. Claro. A ideia é tu... eu quero fazer parte disso aqui, eu preciso estar nesse empreendimento, nesse apartamento. Então tu vê a parede de concreto lá, a pastilha dentro da piscina,
Isso é uma piscina coberta. Dá pra... Mobiliário, esse mobiliário cabe, todo ele cabe na palma da mão. Até de brincar nisso aí, né? Levar para casa e ficar brincando ali de... Nesse caso, Olha que quando maravilha. o cliente foi no escritório, ele comentou de uma artista que ele gostava muito. E aí a gente, nessa questão de humanizar o ambiente, a gente foi na internet, pesquisou e o quadro que estava na sala era o quadro dessa artista. Então, a reação dele quando chegou, ele nem lembrava que tinha feito esse comentário pra gente. E quando ele chegou e viu, né, é super bacana. É aquela velha história das pistas dos indícios. Né? Exatamente, O cara largou a gente não tem a tabelinha, mas a gente vai pescando. Tem que estar né? sempre ligado. Olha que maravilha isso aí. Esse é um prédio aqui para Porto Alegre. Nós fizemos aqui há uns 2 anos, mais ou menos. Muito bacana. Lembrando As que a gente... luzes, né? a gente tem uma vivência, né? Muito legal. A gente faz o jogo assim de janelas só iluminadas, outras Sim, sem estar claro. iluminadas, outras com o interior. Pô, isso aí parece que é um... Essa já é uma escala Parece um pouco que mais um drone reduzida. subiu, fez uma foto de um lugar, né, cara? Tá perfeito isso, né? Vocês escalam para 75, mas também a gente olha. abusou de vegetações que o projeto permitia. Sim, o projeto. E iluminação também para destacar um pouco mais a volumetria do empreendimento. Cara, isso aí é um sonho. É muito perfeito. Perfeito, Legal. isso é um sonho. Também quero. É que nem a gente sabe aquela coisa de ir à Disneylândia, né? Tu olha as coisas maravilhosas, perfeitas. Eu achei fantástico. O colégio isso aí, da cara. nossa filha já foi fazer algumas visitas lá no escritório e a diretora costuma dizer, vamos lá na Disneylândia da Luísa. Então não estou sozinho. Não, mas achei maravilhoso. E, bom, agora sim, é uma ferramenta de venda sensacional. Né? É que nem Luiz XIV olhando lá a maquete que o cara fez de Versailles. A gente tem um pouco isso. de dificuldade de entender como é que alguns profissionais, em algumas empresas, têm um pouco de resistência assim, em contratar, né? Até essa aí é um condomínio horizontal, era um para 250. Então essas espreguiçadeiras assim, elas são menores do que a unha. É bem pequenininha, colocado com E o pinça. pessoal em casa pode ter uma noção, as letras de um teclado de computador são mais ou menos do tamanho daquelas espreguiçadeiras ali. Meu Deus do céu. Eu acho, assim, em relação ao mercado e aos clientes e tal, eu acho que toda a inovação tecnológica mexe um pouco com alguns aspectos reacionários, assim. Então, assim, mas o empresariado, ao mesmo tempo, ele demora um pouco, às vezes, para se ligar na história. Mas o mercado começa a pressionar ele, porque a concorrência começa a usar. Exatamente. A concorrência vende, usa a ferramenta certa, né? Aí não tem saída, o cara pode, não gosta de maquete 3D. Como não gosta? Se tu não fizeres, tu não vais ter sucesso no teu empreendimento. Né? Isso é Até importante, diria assim, isso. Como venda, pode ter né? sucesso, mas é um acelerador muito forte. Com certeza, impulsiona vendas. Muito, muito forte. A gente tem casos aí de 35% de aceleração de vendas no lançamento. Pô, se tu vendeu 1/3 a mais quando está lançando não for importante para ti, eu não sei o que é. Esse empreendimento, um dos pontos fortes dele eram as sacadas iluminadas, né? E normalmente numa maquete a gente usa uns 3 metros de fita de LED para fazer a iluminação da maquete inteira. Nessa aí foram 35 metros. Certo, para poder dar o clima. E foi um trabalho conjunto com o pessoal que fez o projeto de luminotécnica, né? Então tinha o acionamento independente de espaços por aplicativo, por botões na própria maquete, né? Esses painéis aí, eles eram dimerizados, ficou um trabalho muito bacana. Assim, é legal quando a gente consegue fazer, como nesse caso, né? Exatamente como o projeto luminotécnico em parceria com o projetista, né? Então foi um trabalho que ficou bem bacana. Eu achei, parabéns, eu achei esse trabalho de vocês minuciosíssimo, assim, olha, de um realismo, de uma resistência ali dos materiais, eu achei muito bacana, assim. Eu acho como o Diego estava dizendo, né, muitas vezes, mas para que tu precisa de tanta informação, né? Porque a gente chega a ser chato durante o processo, mas depois que o cliente vê a maquete pronta, aí ele entende por que a gente precisa porque ela realmente... corresponde, né? Exatamente. Esse né? rooftop, por exemplo, é assim que eles vão entregar. Então não adianta eu botar outros mobiliários, outra disposição, outra vegetação, Claro, exatamente, e depois, quando claro. for receber o empreendimento, está completamente diferente. Então, bota mais ou menos, não, mas mais ou menos não dá. Tem que ser o que você está imaginando aqui. Eu acho que esse preciosismo, essa
necessidade de fazer a coisa bem fina, assim, é extremamente importante para a veracidade. Com certeza. É muito Né? representativo, muito. Né? Porque senão... E até, Leônidas, estava comentando... Perdi. E daí é uma perguntinha, aquela velha pergunta assim, não vou perguntar o preço, vou perguntar assim, é muito demorado de fazer isso? Assim? Olha, a gente não passa de 45 dias. Certo. Eu acho que quando o cara tem um empreendimento dessa ordem, né, e espero que tenha planejamento, né, o cara lá atrás, ele sabe desses prazos todos, né? Às Ou vezes. não. Gostaria que isso fosse o ideal. E aí consegue encaixar no seu cronograma de trabalho, porque assim como ele sabe que as esquadrias levam tanto tempo para chegar, para botar as esquadrias no edifício, ele tem que saber também que todos esses instrumentos, as ferramentas que ele vai ter lá no final, lá no ponto de venda, também demoram para acontecer, Claro. né? Não é que demore, tem um prazo Tem necessário para tempo. ficar bom. A cola não seca mais né? rápido, a pintura não... Claro, claro. Né? Eu acho que Tem essa todos os seus conscientização tempos. é super importante, né? Tocou num Senão o cara ponto chega bem na crítico, madrugada, eu preciso de uma maquete. Como, Isso cara? acontece. Tocou num ponto bem crítico, né? Que É. até a gente está num momento que a gente está desenvolvendo um material para informar o cliente como é que funciona o processo da maquete, como é que são os tempos e tal. Porque muitas vezes, como é uma miniatura, parece, não, tá pronto, é rapidinho ali, o computador faz tudo, né? Tem essa máxima, né? Tem O essa computador máxima, faz né, tudo. da E... nossa magia que ninguém acha que né? E aí o pessoal esquece que tem o tempo da tinta, o tempo do corte. Essa impressora mesmo que está aqui conosco, ela não tem um pedal de acelerador, então tem que obedecer o tempo dela. Claro, claro. Né? Então, hoje os prazos, como a Mariana falou, não ultrapassam 45 tem a montagem, dias. né? Montagem, Essa montagem cuidadosa. aí é uma... Deve ser uma... Não, até, Cara. por exemplo, a gente entregou no ano passado 3 maquetes que foram para o Macapá. Hoje, se a gente entrega uma maquete em Santa Catarina, ela sai de manhã, de tarde, ela está chegando. Claro. Só que nesse caso, a gente teve que colocar no nosso cronograma 8 dias de viagem. Porque a maquete ficou 5 Sim, ela dias tinha na um- estrada, num caminhão, e Claro. quase 3 dias numa balsa. Macapá é quase... E mais da... o tempo de instalação. Foi mais um dia para fazer a instalação Roma delas até lá. Bagdá, mais ou menos É ali isso, né? do outro lado. do outro lado do Exatamente. oceano, né? Então, Claro. são tempos que a gente tem que considerar e que eu não Claro, posso com dizer que o certeza. caminhão vai andar mais rápido. Mas o que eu sinto no trabalho de vocês, é uma coisa bem cognitiva, assim, tem um prazer nisso aí, né? Tem uma satisfação Sem de ver, dúvida. né? De maquetinha e tal. Sem dúvida. Eu sou um cara que gosta muito de modelismo, certo? Né? Eu não tenho tempo para fazer modelismo, mas tem umas coisinhas lá que eu fiz e tal, né? E gosto. E essa história do modelismo tem a ver com a maquete 3D. Eu já vi coisas Claro. de modelar, é maravilhoso, cara, para os caras que fazem modelismo. Sim. Sim. Tem cara Tem que contato faz os com várias dioramas. pessoas, exatamente. Que faz... Pô, os caras ficam uma hora lá pintando um negócio, daqui a pouquinho tu tem um negócio fornece pro cara também, entendeu? A gente Mas- troca bastante informação assim, com esse pessoal que usa como hobby, né? O que ele tá modelando na maquininha? Vocês Aqui a gente estão- trouxe um modelo logo 3D do logo da RDC. Da RDC. Ah, da RDC, É, que isso legal. aí. Olha aí, pessoal. A RDC tá ganhando um logo aí em 3D aí, ó. Que Repetir legal. a plataforma. Mas até essa questão que tu estavas comentando do prazer, né? É muito bacana também a gente ver a reação da nossa equipe. Porque lá a gente tem os maquetistas de formação, técnicos em edificações, arquitetos. São pessoas que vieram de lugares diferentes, com experiências diferentes. Então, essa troca de ideias, a gente tem que fazer agora o logo da RDC, como é que a gente vai fazer? Então, tem todo esse planejamento, Claro, essa claro. curtição. Não, tem que E depois, que ter. quando vê o Todos trabalho nós somos. finalizado, a gente costuma dizer, tem alguns trabalhos que a última noite é virada, Claro. né? Tá todo mundo lá podre, cansado, no que vê o trabalho pronto, parece Eu acho que todo o sai. trabalho feito com prazer. Eu ouvi uma história esse fim de semana que eu achei fantástico. Antes de entrar no intervalo, eu vou contar essa história, porque agora eu me lembrei dela. Que eu acho que tem a ver muito com o nosso trabalho. Assim, eu vejo vocês que são mais jovens, assim, esse brilho no olhar quando falam do seu trabalho, que o cara contou aí no fim de semana aí que numa conversa dele com o Marcello Mastroianni, né? O cara disse, pô, que legal que tu é assim, tarará. Pô, tu vê... E o Marcello Mastroianni disse pra ele assim, pô, tu vê a minha profissão, né, cara? Eu acordo 5 da manhã, tenho
tem que ler texto, passo o dia inteiro, não sei o quê, chorando, todo o dia inteiro sorrindo, outro dia eu vou dormir à meia-noite, acordo às 4 da manhã, e fico 3 meses, 2 meses fazendo um longa-metragem, né? Não tenho vida, né? E o cara, pô, mas, mas tu gosta? Aí o Marcelo respondeu para ele, eu gosto muito, e é melhor que trabalhar, né? Ótima resposta. Acordava às 4 da manhã, decorava texto, ia pro sol, não sei o que, mas é melhor que trabalhar, né? Então, eu acho que tudo que é feito com prazer, assim, Cara, com esse carinho, assim, cara, dá sorriso. Gente, vamos fazer um intervalo aí, são 2 minutinhos, passa rapidinho, fica com a gente aí, voltamos logo. Olha só, o logo... Não, deixa ali mesmo. Deixa assim. Deixa assim. Olha só, Diego e a Mariana aqui fizeram o logo da RDC TV. Enquanto a gente conversava aqui, eles modelaram em 3D o logo agora. Então agora a televisão tem uma maquete 3D do seu próprio logo. Bacana isso, né? Assim, a gente está vivendo um momento incrível de aceleração dessas inovações tecnológicas. E como eu disse para vocês, eu vislumbro aí, vocês estão na ponta do iceberg, tem que começar a olhar agora o resto do iceberg, o trabalho de vocês é maravilhoso, as maquetes eu achei assim, fantásticas, dá vontade de brincar com elas inclusive, né? E eu espero assim que agora, como eu disse, assim, o mercado se adaptar, é isso aí, entender que isso é uma super ferramenta mesmo, né? Que contempla desde os anseios do projetista, de ver a sua maquete, porque eu imagino para o arquiteto também que projeta olhar essa maquete e diz assim, pô, que maravilha, eu projetei isso mesmo, entendeu? Sim. E para quem vende, então isso aí é uma ferramenta fabulosa. Ajuda e para muito. quem quer, na sua fantasia, né, no seu imaginário, né, olhar, entrar, ser mais táctil, daquele lugar onde ele vai morar ou vai trabalhar e ver uma maquete com essa qualidade, é fantástico. Parabéns para vocês aí, eu achei. Muito obrigado. Obrigada. Então é a 360 graus a arquitetura, é isso? Isso. Eu aí. acho. Vamos começar a cuidar aí vocês aí. Tá? Então, tem os plantões aí. A gente até pouco tempo fez. No ano passado, o cliente surgiu com uma demanda de que o empreendimento seria uma joia. E que a gente teria que inventar alguma forma de representar essa joia. E a gente saiu da reunião e foi para o escritório pensando como é que a gente vai fazer isso. E eles queriam uma coisa muito diferente. O interessante no trabalho de vocês, e o da Suelen também, que eu acho que isso é bacana, assim, é que, assim, digamos assim, a cada demanda um novo desafio também, né? Exatamente. Tu tá assim numa segunda-feira achando que tudo é normal, toca o telefone, vem um outro projeto que tu sai da reunião pensando como é que eu vou resolver a coisa. Eu acho que essa mecânica da demanda, do projeto, da criação, da criatividade que está o tempo todo, eu acho assim, dentro da arquitetura e do design, isso assim, é quase incomparável, assim, como poucas profissões que lidam assim, com esse tipo de demanda e com essa solicitação, assim, né, totalmente irregular, muitas vezes, como é que tu tem que responder, né? O que tu acha, Sueli? Vamos ver. Cada cliente é único, né? Então, cada projeto é único. Então, tu pega um cliente daqui a pouco que tem um estilo mais contemporâneo, aí já parte para um que é mais clássico, e a tua criatividade é a 1000. E tu tem que te reciclar, porque tu tava numa outra vibe, e aí tu tem que dar uma... Tipo, não, eu tenho que focar para cá. O pensamento, a criatividade não pode parar nunca, tem que estar sempre se atualizando, criando, se reinventando, porque cliente gosta de novidade, né? Claro, então, claro. É o tempo inteiro. E a arquitetura, ela se oxigena nisso, né? A gente não somos, assim, séries industriais que tu fica repetindo, nós vivemos, inclusive, de fazer o diferente. Isso. Né? Os processos são sempre semelhantes, né? Mas o produto final é sempre diferente, né? Sempre diferente, único. né? É um toque diferente, uma materialidade diferente, um jeito diferente de colocar as coisas no ambiente. Sim. Você estava falando de Com criatividade, certeza. né? Esse trabalho que a Mariana estava falando, a gente usou de automação, inclusive, numa maquete, para que ela emergisse de uma caixa, que era o porta-joias, né? E
depois outros sistemas de Pô, automação também para... Já estamos entrando no ramo dos efeitos especiais. Não, isso foi bem interessante, porque o cliente entrava no plantão e não tinha maquete. Tinha uma caixa escondida dentro da preta. caixa. E de repente Certo. o corretor apertava um botão, abria a tampa, a maquete subia e ainda descolava do térreo, porque tinha um jardim que eles queriam mostrar. Está muito internalizado. E aí, com esse Que legal. descolamento, dava para ver o interior. Então, ficou super legal. Eles realmente tinham um porta-joias. Né, que Eu era- até- Então essa era a ideia do era a questão- porta-joias, tá? Exatamente, era o porta-joias. E até semana passada eu estava em Goiânia entregando um trabalho nosso também e fui visitar outras construtoras, plantões de venda, para ver como é que era o trabalho em outro local, outra região, né? E quando a gente apresentava o nosso material, o pessoal, cara, mas a maquete se mexe e sobe, desce, a luz acende, apaga e tem programação. Eu disse, tem que ter um pouco mais, né? Não dá para ser só aquilo ali Claro, específico. com certeza. Então né? chamou bastante atenção também nessa região lá, que é o mercado que a gente está entrando aí. Mais um mercado. Começa a ser uma espécie assim de maquete expandida, né? No sentido que ela começa a utilizar outros recursos e tal. E também eu vejo no trabalho de interiores, Suelen, como já está entrando outras coisas também. Então eu acho que a arquitetura tem que essa coisa meio que a gente é meio parabólico assim, né? A gente fica olhando coisas que vêm de outras, inclusive de outras áreas, né? E fica Exatamente. usando. A arquitetura se alimenta muito disso, né, cara? A gente lá é uma empresa de arquitetura, mas entende muito, trabalha muito com automação, com microeletrônica, A Sueli trabalha com química. A Sueli trabalha com psicanálise. com psicanálise também. Até parece que no escritório dela tem um divã ali. Tem divã. Né? Clientes, fornecedores, todo mundo. É isso aí. Sim, porque o que acontece? Ela trabalha com crises, né? Com certeza. O marido não quer, a mulher quer, não sei o quê, o outro não sei o quê, o outro uma fantasia, o outro não quer. Tu tem que começar, né? Eu acho que é interessante muito jogo isso. de cintura. E tu Gerenciar ainda isso fica naquele também, né? fogo E tu fica no cruzado, meio, né? tem que resolver, e ninguém pode brigar, e o negócio tem que andar. A arquitetura tem essa coisa bacana, eu acho, assim. Né? A gente às vezes anda numa espécie assim de um fio da navalha, digamos assim, né? Para poder acertar, né? E a gente fica querendo corresponder às nossas vontades, porque nós somos arquitetos, temos desejos e tal, mas também tem que entender o cliente, como é que ele quer chegar, né? Como é que a tampa levanta o cara, que tamanho tem que ter, né? Ou o ambiente lá com várias texturas para o cara poder se identificar. Eu acho que a arquitetura é muito rica nisso aí, é muito... A nossa percepção tem que ser bastante aguçada, né? Para captar essas informações. São muitos detalhes, né? São Bastante. muitos detalhes, né? Às vezes tu vê uma foto ou vê um material pronto, assim, uma ilustração. Eu, pelo menos, né, fico imaginando, o processo. O processo certeza. criativo é longo. O processo criativo é longo, porque também digamos assim, para nós é dolorido, porque o start, né? Como é que eu vou fazer? Para que caminho eu vou? Né? Tu começa a pensar como é que eu vou conduzir o trabalho. A gente estava falando do processo antes. Esse começo sempre é um começo assim meio doído, assim, meio nebuloso, o que eu acho bacana, mas assim, até tu conseguir realmente clarificar, digamos assim, né? E saber onde é que tu quer chegar. Mas depois que tu mais adiante, as coisas estão mais avançadas, tu olha para trás, aquele dia eu fiquei pensando, não sei o quê. É muito legal, né? Podia ter feito assim, modificado aquilo lá. E alguns processos passam também muito por testes, né? A gente tem que representar um determinado material. Quem sabe a gente faz assim. Não deu, ficou feio, não ficou legal, dá muito trabalho, é muito custoso, não dá para ser empregado desse jeito. Só que isso a gente nunca pode fazer no momento que está executando a maquete. Então a gente está constantemente pensando, quando vier um vidro assim, ou quando vier uma pedra de tal jeito, como é que a gente vai representar? Então a gente já tem que fazer testes antes. Claro. Para quando aparecer, de vez em quando aparecem umas coisas de maluco lá, e a gente tem que se virar nos 30, né? Bom, gente, é o seguinte, esse foi o Arquitetura e Design de hoje. A gente viu que tem coisas maravilhosas, para variar, com um monte de conteúdo, um monte de informações. Fique conosco até amanhã, o nosso Arquitetura e Design. Boa tarde para todos.